Em destaque no Panorama CBN, Petrobras confirma que achou petróleo na Foz do Amazonas, mas não sabe quanto. Donald Trump ameaça bombardear Omã em caso de negociação com Irã sobre Estreito de Hormuz. Com pedido de recuperação judicial, Casas Bahia demitiu 3.000 funcionários e fechou quase 300 lojas. Discord começa a suspender transmissões ao vivo após ordem de agência do governo. Flávio Dino afasta sobrinho do governador do Maranhão do Tribunal de Contas do Estado e aliado do ministro assume. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E a Petrobras confirmou nesta segunda-feira a descoberta de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. A informação foi dada pela presidente da empresa, Magda Chambriard, durante coletiva de imprensa em Oiapoque, no Amapá, com a presença do presidente Lula. Tem petróleo, tem descoberta, a gente ainda não sabe quanto, nós vamos continuar investindo, vamos continuar explorando e o futuro vai dizer quanto o Amapá pode nos oferecer, mas nós aqui, desse macacão cor de abóbora, estamos extremamente otimistas com o que a gente está encontrando por aqui. Na última sexta-feira, a Petrobras já tinha anunciado a identificação de hidrocarbonetos a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, em uma profundidade de quase 3.000 metros de lâmina d'água. A estatal prevê a perfuração de mais 3 poços na região e outros 5 em áreas vizinhas. Antes da entrevista coletiva, o presidente Lula visitou o navio sonda responsável pelas operações em águas profundas. A Petrobras é a única operadora do bloco, comprado em 2013, e a fase atual é de avaliação técnica para determinar se a quantidade encontrada tem viabilidade econômica para a produção. Claro que continua a discussão ambiental, né? Porque os ambientalistas já vêm falando há muito tempo dos riscos da exploração de petróleo na região. Mas a exploração foi liberada pelo IBAMA. Em nota, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP, classificou o achado como significativo. A entidade avalia que a novidade reforça a segurança energética do Brasil no médio e longo prazos. O plano de negócios da Petrobras para o período de 2026 a 2030 prevê a perfuração de 15 poços na margem equatorial, com investimento total de 2,5 bilhões de dólares na região. Falando em petróleo, vamos com informações da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente Donald Trump afirmou que vai promover bombardeios pesados contra Omã, se o país entrar no caminho das ações americanas no Oriente Médio. Essa declaração foi feita em entrevista à emissora Fox News, e a ameaça aconteceu depois que o Irã e Omã fecharam um acordo para liberar o trânsito de navios no Estreito de Hormuz sem a cobrança de impostos. Apesar de ser um país aliado, Trump disse que se Omã se meter, vamos bombardeá-los com força total. Na mesma entrevista, Trump disse que as munições usadas pelos Estados Unidos até agora são insignificantes e que o país ainda tem muitas armas de nível médio. Enquanto isso, termina o virtual cessar-fogo de 60 dias nesta segunda-feira. Virtual porque foi desrespeitado várias vezes dos dois lados. Um alto funcionário do Irã disse à agência Reuters que o país vai mudar para uma postura ofensiva, caso a diplomacia falhe. O jornal americano Wall Street Journal revelou um plano secreto de Teherã para intensificar a guerra. Segundo a reportagem, o Irã usou os últimos 2 meses para acelerar a produção de mísseis e drones. E a crise no Oriente Médio também afeta outras frentes diplomáticas. Trump afirmou que pediu ao governo da Coreia do Sul para ajudar a enfrentar o projeto nuclear do Irã, mas que houve uma resposta negativa. E aí, por causa disso, e também para não irritar o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Trump determinou que o Pentágono reduza drasticamente os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, previstos para esse período entre 17 e 27 de agosto. Esses exercícios são anuais, com a participação de cerca de 18 mil militares sul-coreanos. Trump disse que, apesar de estar em cima da hora, os Estados Unidos não estavam felizes com a participação nesses exercícios. Disse que eles são caros e representam também um sinal hostil contra o ditador Kim Jong-un,
com quem ele mantém boas relações. O governo da Coreia do Sul, por sua vez, declarou que mantém consultas diretas com Washington e que as manobras começaram conforme o planejado. E o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln vai sair do Oceano Pacífico e voltar para os Estados Unidos. E ele bateu o recorde de período mais longo no mar para um navio desse tipo desde a Guerra Fria. O navio saiu de San Diego em 21 de novembro do ano passado e superou o tempo padrão de missão, que é de 6 meses. Famílias de marinheiros protestavam contra as condições a bordo e relataram problemas de abastecimento e de saúde mental da tripulação. Agora, para substituir o Abraham Lincoln, no Oriente Médio, o governo americano enviou o porta-aviões USS George Washington, que estava no Sudeste Asiático. E com essa mudança, a China vai ter espaço para fazer exercícios militares e ações na região sem a presença dos Estados Unidos. A movimentação da Marinha Americana coincide com novos treinos navais chineses perto das Filipinas e do Japão, que são 2 aliados importantes dos americanos. O petróleo passou a subir na tarde dessa segunda-feira e ultrapassou os $90 depois de mais de 2 semanas. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de mais de 2%, negociado aí na casa dos $90. A crise no varejo brasileiro ganhou novos capítulos. A rede Casas Bahia e o grupo controlador das lojas Marabras acionaram a justiça com pedidos de recuperação judicial para tentar reorganizar dívidas e evitar o colapso das operações. Para tentar conter a crise, a Casas Bahia informou que fechou 298 lojas físicas e demitiu cerca de 3.000 funcionários só nesse mês de agosto, segundo o pedido que foi enviado à Justiça. A dívida é de 17 bilhões e 300 milhões de reais. A empresa tenta conseguir decisões para impedir o vencimento antecipado de contratos e o bloqueio de mercadorias por transportadoras. O socorro judicial reflete a forte piora nos balanços da rede. Só no segundo trimestre, o prejuízo líquido chegou a 10 bilhões e 100 milhões de reais. A conjuntura combina taxas altas de juros, queda na renda das famílias e a migração de clientes do comércio físico para a internet. O professor do INSPER, Alexandre Chaya, destaca o impacto dessa transformação no modelo de vendas do varejo. Ela tem que se transformar, só que ela está se transformando no pior momento que tem, porque ela está tendo um problema estrutural, que é a transformação do mundo físico para o mundo de varejo, no meio de um problema conjuntural, que é nível de juros muito alto e a população sem renda. Então ela está numa tempestade perfeita, ela precisa se remodelar, se retroconstruir, só que também é uma falta de percepção estratégica de ver que o mundo estava mudando muito rápido, que mesmo fora do Brasil o mercado de e-commerce já tinha disparado e eles continuaram ainda demorando para ajustar e quando foram ajustar estavam no momento já ruim. Além da Casas Bahia, 5 empresas do grupo controlador das lojas Marabras também entraram com pedido de recuperação judicial com débitos de cerca de 140 milhões de reais. Além dos juros elevados e da falta de crédito, o grupo alegou na petição que a crise se agravou após disputas societárias e familiares. E o índice que mede a atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, recuou 0,6% em junho na comparação com maio. O indicador é considerado a prévia do PIB. E a queda no mês foi puxada pelo desempenho negativo da indústria, que encolheu 1,4%, e pelo setor de serviços, que caiu 0,5%. No caminho oposto, a agropecuária teve alta de 1%. Apesar do recuo em junho, o indicador fechou o segundo trimestre do ano com um leve avanço de 0,2% em relação aos 3 primeiros meses do ano, e no acumulado dos últimos 12 meses, o termômetro da economia brasileira segue em ritmo de crescimento e registra alta de 1,5%. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,09% aos 166.783 pontos. O dólar comercial caiu 0,36%, cotado a R$ 5,20. O euro vale 6,2, com queda de 0,26%. E a plataforma Discord suspendeu no Brasil as transmissões ao vivo, o compartilhamento de tela e outros recursos de vídeo, atendendo à determinação da semana passada da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. O Discord continua liberado no país apenas para mensagens de texto, servidores, canais de voz e chamadas de áudio. A ANPD informou que a restrição vai continuar valendo até que a empresa comprove a adoção de medidas eficazes para proteger o público infantil e jovem.
Em nota, o Discord declarou que já apresentou propostas para reforçar a segurança e pediu a revogação do bloqueio. A plataforma alega dificuldades para cumprir as exigências do governo brasileiro e afirma que está trabalhando com a agência para tentar liberar todos os recursos novamente. A decisão da ANPD, que é vinculada ao Ministério da Justiça, foi tomada de forma preventiva depois de uma investigação sobre falhas na proteção de crianças e adolescentes. A restrição foi aplicada com base no ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga as empresas da internet a prevenir violência, abuso, assédio e automutilação de menores. O estopim foi o suicídio de uma adolescente incentivado por outras pessoas durante uma transmissão ao vivo no mês passado. O Discord admitiu que demorou para agir nesse caso. E essa aqui é um desdobramento de uma notícia que eu dei no episódio de sexta-feira. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento temporário do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Daniel Brandão, por 6 meses. Ele é sobrinho do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, que chegou a ser vice de Flávio Dino quando ele era governador, mas que agora estão rompidos politicamente. E a decisão do ministro Flávio Dino atende a um pedido da Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos, incluindo emendas parlamentares federais. De acordo com a investigação, o presidente do Tribunal de Contas, Daniel Brandão, estaria envolvido no contexto de um assassinato em agosto de 2022 em São Luís, motivado por disputas sobre pagamento de propina. Na decisão, Flávio Dino apontou fortes indícios de que o grupo tentou atrapalhar as investigações e coagir testemunhas, com a suspeita até de manipulação do caso pela Polícia Civil do Maranhão para proteger o conselheiro. O ministro destacou que a hipótese da polícia é que as ações de obstrução e coação eram medidas para esconder a liberação de pagamentos ilícitos com verbas públicas em um esquema de centenas de milhões de reais que terminou no assassinato. A Polícia Federal afirma que Daniel Brandão estava na reunião que terminou na morte da vítima. Depois do crime, a família do assassino, Gilbson César Soares Cutrim Jr., começou a receber pagamentos regulares do grupo em troca de silêncio. Dino detalhou no despacho que Gilbson tinha função operacional nas tratativas de pagamentos ilícitos, atuando na circulação de documentos e dinheiro vivo entre os políticos, depois de falar diretamente com Daniel Brandão. Agora, com o afastamento dele, Daniel Brandão não vai poder entrar no Tribunal de Contas, usar sistemas do órgão, frequentar eventos oficiais ou usar bens do Estado. Também vai ter que cumprir a proibição de falar com outros investigados, com parentes da vítima e do autor do crime e até com o próprio tio, o governador Carlos Brandão. Quem assumiu agora o Tribunal de Contas, nessa segunda-feira, foi o ex-deputado estadual Marcelo Tavares, que foi secretário da Casa Civil durante o governo de Flávio Dino. E a Anvisa aprovou o registro de 2 novas canetas injetáveis contra o diabetes tipo 2. Os remédios imitam a ação de um hormônio do corpo para controlar a taxa de açúcar no sangue. E a substância usada é a semaglutida, produzida em laboratórios por via sintética, famosa nas canetas emagrecedoras. Os novos medicamentos são indicados para adultos que não conseguem controlar a diabetes só com dieta e exercícios físicos, e eles podem ser usados sozinhos ou combinados com outros tratamentos. Uma das canetas aprovadas é a da farmacêutica EMS, que ainda não tem um nome comercial, e a outra foi registrada pelo laboratório Germed com o nome de Semaclic. O tratamento vai ser feito com uma aplicação por semana e exige receita médica. Falando de eleição, no fim de semana, os candidatos começaram oficialmente a campanha de rua. O senador Flávio Bolsonaro esteve em Copacabana, no Rio de Janeiro, e o presidente Lula em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O monitor do debate político da USP, que costuma fazer levantamentos dos públicos em manifestações e comícios, estimou que o público no evento do candidato Flávio Bolsonaro reuniu, no momento mais cheio, 8.900 pessoas. E como a margem de erro é de 12 pontos percentuais, para mais ou para menos, o público está estimado em 7.800 a 9.900 pessoas. Os pesquisadores não conseguiram fazer a estimativa de pessoas no ato de lançamento do presidente Lula, porque a campanha não permitiu o sobrevoo de drones no estádio. O colunista do Globo e da CBN, Lauro Jardim, apontou que Flávio Bolsonaro levou só 15% do público que o próprio pai dele, Jair Bolsonaro, reuniu em Copacabana no dia 7 de setembro de 2022, mas que nas pesquisas Flávio está colado no presidente Lula. O comício do Lula teve casa cheia no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo,
teve também mais emoção, teve um apelo mais forte em relação à história e à trajetória do Lula. Teve a Janja homenageando a Marisa, a primeira mulher do Lula. Teve também a Janja cantando uma música gospel ao lado de um pastor e cantor evangélico, que foi mais uma das tentativas do PT para tentar seduzir o eleitor evangélico. Já o ato do Flávio Bolsonaro teve um público bem menor do que o do Lula. Foi um ato, como talvez não pudesse deixar de ser, feito para lembrar o tempo todo que ele é antipetista e para lembrar do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, o Flávio chegou a dizer no discurso que o Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado, era o último obstáculo para evitar que o Brasil se transformasse numa ditadura. Mas, enfim, não foi um ato que tenha lotado a Avenida Atlântica, e os cortes que o time de marketing dele publicou nas redes sociais foram feitos claramente com o objetivo de mostrar o menos possível esse fato, evitando, por exemplo, imagens filmadas muito do alto ou que mostrassem que o público presente não passou muito de um quarteirão. No caso do Lula, mais uma observação que eu queria fazer: ele insistiu em comparar os indicadores da gestão dele com a do governo do Bolsonaro, pediu para a militância petista fazer o mesmo na campanha. Sem dúvida, essa é uma arma relevante, sempre vai ser, mas o fato é que o Lula falou mais do passado do que apontou para o futuro. E mesmo a comparação com o governo Bolsonaro não muda o fato de que o brasileiro, segundo as pesquisas, não está otimista em relação à economia brasileira. Bom, nessa segunda, como eu disse, o presidente Lula compareceu ao evento da Petrobras lá no Amapá e ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não é candidato, mas tem aliados concorrendo às eleições, não deixa de ser também um evento de campanha, e o senador Flávio Bolsonaro, que iria para Juiz de Fora, Minas Gerais, teve que cancelar o evento porque o mau tempo impediu a decolagem do avião no Rio de Janeiro. Esse compromisso teria um valor simbólico, porque foi onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi atacado à faca na campanha de 2018, e aí deve ser remarcado. E um tribunal da Rússia condenou nesta segunda-feira o opositor de Vladimir Putin, Lev Schlossberg, a 11 anos e 1 mês de prisão por críticas à guerra na Ucrânia. O político, que é vice-presidente de um partido político, foi acusado de divulgar informações falsas sobre as Forças Armadas. Ele já estava preso desde dezembro do ano passado. E a decisão foi tomada a 1 mês das eleições parlamentares na Rússia. Nessa mesma segunda-feira, a Suprema Corte do país confirmou que o partido dele está fora da disputa eleitoral de setembro. O partido é a única legenda registrada na Rússia que se posiciona contra o conflito e classificou a pena como bárbara. Nessa segunda-feira, ataques da Ucrânia mataram ao menos 7 civis no sul da Rússia, depois de um fim de semana bem violento. Ao todo, os russos disseram ter derrubado 205 drones. No dia anterior, foram mais de 800, em um dos maiores ataques aéreos da Ucrânia desde a invasão da Rússia, matando pelo menos 6 pessoas. Já ataques da Rússia contra a Ucrânia mataram ao menos 11 civis. O enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Jared Kushner, se reuniu nesta segunda-feira em Jerusalém com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Kushner é genro do presidente Trump e busca avançar com o plano de paz para a faixa de Gaza. Segundo uma autoridade israelense, os dois concordaram que não vai haver reconstrução da região antes do desarmamento total do grupo extremista Hamas. Netanyahu quer que o processo seja supervisionado por um general americano. As conversas acontecem um dia depois de Kushner se reunir com representantes do Hamas no Egito. E a Suprema Corte dos Estados Unidos negou mais um recurso do presidente Donald Trump no processo por difamação movido pela escritora E. Jean Carroll. A defesa tentava uma nova audiência para aplicar a tese da imunidade presidencial às declarações feitas por ele enquanto ocupava a Casa Branca. A decisão mantém a condenação que obrigou o Trump a pagar $5 milhões por abuso sexual e difamação. O valor é referente a um caso ocorrido na década de 1990 em uma loja em Manhattan e já foi quitado com juros em julho, segundo os advogados da escritora. Em outro julgamento, em 2024, Trump também foi condenado a pagar $83 milhões a Carroll
por declarações dadas em 2019. O julgamento do acusado de ter orquestrado a morte do rapper Tupac Shakur em 1996 começou nesta segunda-feira em Las Vegas. A acusação afirma que Dwayne Kef D. Davis, ex-líder de uma gangue de rua, conseguiu a arma e planejou o ataque a tiros para vingar uma briga entre o sobrinho dele e o rapper que aconteceu em um cassino. Já a defesa alega que a polícia não tem provas concretas depois dessas 3 décadas. Davis se declarou inocente, mas o caso ganhou força depois que ele mesmo admitiu a participação do grupo em entrevistas e em um livro. A investigação durou quase 30 anos e o julgamento deve durar 6 semanas. A atriz americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos no domingo. Ela ganhou destaque ao dublar a personagem Dot na animação Vida de Inseto de 1998. Ficou famosa no mundo todo ao interpretar a personagem Claire Bennett na série Heroes, em 2006. Ela também recebeu 2 indicações ao Globo de Ouro pela atuação na série Nashville e participou da franquia de filmes Pânico. De acordo com o site TMZ, a equipe de emergência foi chamada para atender um caso de parada cardíaca em uma casa de Greenville, no estado da Carolina do Sul, no domingo. Os socorristas tentaram reanimar a atriz, mas ela morreu pouco tempo depois. A publicação informou que um remédio usado para reverter overdoses por opioides foi encontrado no apartamento. A autópsia não encontrou sinais de trauma, mas exames adicionais vão ser feitos para determinar a causa da morte. Nos últimos anos, Hayden falou abertamente sobre o vício em álcool e drogas, além da luta contra a depressão pós-parto. Em 2023, o irmão dela, o ator Jason Panettiere, morreu aos 28 anos por causa de problemas no coração. A artista deixa uma filha de 11 anos do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Vladimir Klitschko. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever o seu nome e a cidade de onde está ouvindo. Oiê, sou aluna do Anderson Barreto. Quero o meu ponto, hein? É a Duda Nicolich que me mandou mensagem no Instagram, porque sexta-feira eu li a mensagem do professor Anderson, professor de jornalismo. Ele falou que obriga os alunos no consumo diário de notícia, e aí eu prometi, né, um ponto na média para o aluno que estivesse ouvindo. Agora devolva a batata quente para o professor, tá bom? Obrigado ao Anderson e à Duda pela audiência. Oi, Leandro, meu nome é Camila, falo de Brasília, sou professora de francês, comecei a ouvir o Panorama quando namorava um jornalista. Nós terminamos, mas permaneci fiel ao programa. Agora estou namorando outro jornalista. E ela dá risada. Acabou que fui eu quem fiz ele a começar a ouvir o Panorama. Apoiando a classe sempre. Adoro vocês. É a Camila Alves da Silva, fiel ao Panorama acima de tudo, né, Camila? Um abraço para você, obrigado pela audiência. E também ao Eduardo Rodrigues, que me mandou mensagem no Instagram dizendo que mora em Paris. Ouve a gente todos os dias, as 2 edições, indica para todo mundo. Falou que gosta da forma leve, como apresentamos as notícias, e ele manda um abraço para o pessoal da cidade dele. Ele é de Nova Esperança, no Paraná, e mora em Paris, na França, há 20 anos. Um abraço para todo mundo em Nova Esperança e para você também, Eduardo. E se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Wake up, wake up. Essa é pra quem tava dormindo acordar agora, né? Quando eu ouço essa música, eu lembro da ex-presidente Dilma Rousseff. Você já viu esse meme no YouTube? Depois procura aí. Dilma System of a Down. Porque a banda System of a Down vai fazer um show no Brasil, anunciou agora, vai ser no dia 15 de janeiro do ano que vem. E a apresentação vai ser no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ao lado do grupo Faith No More. Por enquanto é um show único. A última passagem do System of a Down pelo país foi no ano passado, quando a banda fez 5 apresentações em São Paulo, Curitiba e no próprio Rio de Janeiro. Já o Faith No More volta a se apresentar com o vocalista Mike Patton, depois de quase 10 anos. A última vez do grupo no Brasil foi em 2015, no festival Rock in Rio, e com um show na capital paulista também.
A venda de ingressos começa então nesta quarta-feira, dia 19, em pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Itaú Personalité. No dia 20, a pré-venda vai ser aberta para todos os clientes Itaú e a venda para o público geral começa no dia 21 de agosto, sexta-feira. Os ingressos mais baratos custam R$ 545 a inteira na cadeira superior e os bilhetes mais caros chegam a R$ 1.995. E aí, vai encarar? Com o System of a Down, a gente vai terminando este episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá! Deserve to die.